Algumas pessoas falam, ah, a culpa é do feminismo, professor. A culpa é do feminismo, o feminismo veio, e a gente tá vendo que não é bem assim, até porque eu coloquei esse slide aqui, pessoal, para instruir muita gente, porque muita gente não sabe disso, tá? É importante. Primeiramente, a gente nem pode falar em o feminismo, porque dentro daquilo que é chamado de feminismo é um escopo muito grande. Vai desde aqueles primeiros movimentos ali de que a mulher podia trabalhar fora, podia votar e etc, até aqueles movimentos radicais. Aí tem gente que acha que é tudo uma coisa só, não é, pessoal. Abra sua mente, compreenda melhor as coisas, analise antes de formar uma opinião. Isso que algumas pessoas chamam, né, de problema é o tal do femismo. E o femismo é o equivalente do machismo. Tem gente que fala, não, o feminismo é o oposto de machismo. Não é, pessoal. Vocês que são profissionais de saúde e de desenvolvimento humano, a gente tem que aprender determinadas coisas. O oposto do machismo é o que? É o femismo. Esse sim, né? É a ideia de superioridade da mulher em relação ao homem, que é o outro extremo, tão deletério quanto o machismo. Né? Então vejam só, a gente encontra, pessoal, nesse meio, nesse escopo, várias coisas. E mais, né? O que eu estou mostrando para vocês não é o feminismo, não é o liberalismo, não é nada disso. A sociedade tem mudado porque as circunstâncias mudam. Se não, eu vou perguntar aqui para vocês, olha só. O que o feminismo tem a ver com essa quantidade enorme de homens que deixam os seus filhos só com as mulheres? E que são mães solteiras. Será que elas são mães solteiras porque elas preferem? Elas acham que é melhor cuidar de um filho sem ter um pai do lado? Aqui a gente está falando de uma crise do papel masculino. É outra história. E olha o impacto que isso tem na mudança da família. Um impacto enorme. E eu não vejo ninguém falando nada sobre isso. Sobre a responsabilidade do homem dentro da estrutura de uma família. A gente vai falar sobre isso aqui. Né? Mas isso é um tema que não é falado e precisa ser falado. E em alguns casos é da própria mulher, porque também existem situações, eu fui estudar ali, de cerca de 3 a 4%, que aí é o oposto, pais solteiros. Então acontece de tudo. Pessoal, a gente não pode generalizar e achar que tudo é por uma causa única. Olha quanta coisa eu mostrei para vocês aqui, olha como é amplo. Então a gente precisa abrir a nossa mente. Será que a solução é voltar ao passado? Né? O problema é o fim da família tradicional, o problema é o feminismo, os movimentos liberais. Não, as mudanças estão acontecendo independente disso. E outra, os modelos anteriores tinham seus defeitos também. Tinham também, tá? Quem gostaria, por exemplo, de voltar a viver naquele modelo patriarcal do feudalismo? Me diz. Quem gostaria? É possível. Inclusive é possível. Muda para o Afeganistão. Aí você vai voltar para aquele modelo extremamente patriarcal, que a mulher não pode sair de casa, não pode estudar, né? O homem é ali o chefe da família, ele é considerado biologicamente superior. Existe ainda, e a gente olha para esse modelo e fala o quê? Nossa, que absurdo. Né, o mundo ocidental. Então, vamos ser cuidadosos, né, com os nossos discursos. Dentre as tantas consequências, na visão que eu tenho, o grande problema não é nenhum desses. O grande problema é o quê? É essa crise de sentido e de falta de responsabilidade. Isso no lado masculino da coisa. As mudanças, mesmo as positivas, elas exigem adaptação. Muitas mudanças são positivas, mas ainda assim elas nos exigem adaptação. Por quê? Porque elas são fonte de sofrimento. Mudar não é fácil. Mudar causa sofrimento e a gente precisa se adaptar. Certo? E é por isso que a gente vai usar a logoterapia. Porque ela vai nos ajudar nessa direção. A gente viu aqui, pessoal, apenas parte da história, tá? Então, mais uma vez, ó, eu sei que não é fácil, tá? Vou repetir isso. Eu sei que às vezes a gente vê o cenário e as nossas convicções elas falam mais forte, né? A gente já fica inflamado e tal. Faz esse esforço nessas 4 aulas. Deixa as convicções de lado e analisa. Vamos olhar friamente para o fenômeno da família, como chegamos onde chegamos, tá bom? Eu confesso para vocês, para mim também muitas vezes não é fácil. Eu também tenho que fazer esse esforço, mas eu tô te convidando para fazer esse esforço comigo.
Aperta o botão aí no like, porque isso ajuda a gente a divulgar um pouco mais isso que a gente está fazendo aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, não perca o seu tempo e se inscreva.